Mas, na realidade, quando você nicha e você é reconhecido como um especialista dentro daquele nicho específico, as suas possibilidades de fechamento, elas são exponenciais. Ok, eu entendi que eu tenho que nichar, mas como que eu escolho nicho? É que as pessoas, elas pensam demais e fazem de menos. Basta você... Para onde eu vou nichar hoje? Não é assim. Você precisa ter uma certa expertise para justificar a sua escolha de nicho. Tipo, você não tira de qualquer lugar. Naquele momento ali, eu acho que pra ti, na verdade absoluta, as pessoas não vão pagar. Sim. Beleza, mas e se 1, 2, 3, 4 pessoas pagarem? Cara, quer testar? Faz um post específico para aquele nicho, aperta o turbinar e vê o que acontece. Você descobre que, na verdade, nichar não é limitar tanto o público assim. Na verdade, você consegue ampliar mais do que você imagina, né? Especialista em comunicação e vendas para o nicho materno-infantil, já impactou mais de 4.000 alunas com suas formações e mentorias, chegando a 2 milhões em faturamentos no digital. Criadora da Academia Novo Maternar e de programas como Conteúdos Maternos e Ocitacina, é referência em transformar a forma como profissionais do nicho materno se posicionam e vendem no digital. Hoje, ela lidera uma comunidade de mulheres que desejam valorizar seus atendimentos, escalar seus negócios e conquistar mais liberdade através do marketing digital humanizado. A convidada de hoje é a Natália Coracini. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Outsidecast, o podcast onde a gente revela as verdades dos bastidores dos maiores players do digital. Aqui, os maiores players revelam as cartas que eles não revelam no Instagram, não revelam no YouTube, que eles só revelam aqui dentro desse podcast. E no episódio de hoje, do podcast de hoje, a gente vai falar tudo sobre como dominar nichos. Tem muita gente que tem dúvida, será que é bom nichar, um nicho muito pequeno, específico? Dá para ganhar dinheiro com o nicho? É isso que a gente vai falar com a convidada de hoje, que é a Nath Coracini, que é especialista em comunicação, vendas e marketing para profissionais do nicho materno. Nath, seja muito bem-vinda ao Outsidecast. Obrigada. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer bater esse papo contigo. E aqui a gente já começa já na primeira pergunta, que é tiro, porrada e bomba, tá? Então, ó, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Se você tivesse que elencar uma verdade universal sobre vender para um nicho específico, qual verdade seria essa? Que é um potencializador, não é um abrir mão. As pessoas, elas geralmente, elas acham que se elas nicham, elas estão abrindo mão de algo muito maior. Mas, na realidade, quando você nicha e você é reconhecido como um especialista dentro daquele nicho específico, as suas possibilidades de fechamento, elas são exponenciais. Do contrário, se você resolve atingir um público muito amplo, onde às vezes tem muito ruído e tem muita gente falando sobre aquilo, e a sua concorrência é extremamente maior. Então, quanto mais especialista você se torna, mais valor você tem e mais você influencia na tomada de decisão da pessoa. Legal. E se valoriza. Total. Eu acredito que o nicho ele tem o poder de te proteger. Então, quando você está ultra, mega, hiper nichado, o fato de você, por exemplo, até ser um pouco mais generalista, só que dentro de um nicho, isso faz com que você seja específico porque você está dentro de um nicho específico. Tem muitas pessoas que pensam assim, como que eu vou falar de um tema muito grande, por exemplo, sobre gestão de negócio, só que tem uma mentorada minha, por exemplo, que ela é no nicho de automobilístico, na verdade, para donos de oficina, mas para mulheres, para trabalhar com mulheres que trabalham com os seus sócios em oficinas. Uhum. Eu falei, o teu nicho já te protege, você pode falar o que você quiser dentro desse nicho, porque provavelmente só vai ter você ou poucas pessoas dentro daquele nicho, né? Então o nicho ele tem esse poder de proteger, e realmente o que tu falou é verdade, tem uma crença das pessoas que acreditam que quando você nicha, você está perdendo o mercado, né? E que na verdade é o contrário. E por que tu acredita que nichar, na verdade, elimina o ruído, como você falou, e faz você se destacar e vender mais? Por mais que você fale com pessoas específicas ou que você fale com menos pessoas. Você consegue chamar mais atenção das pessoas. Então, quando, por exemplo, no meu caso, que trabalho com nicho materno-infantil, eu sou especialista em produção de conteúdo.
A minha mente, ela funciona de uma forma que eu poderia falar de produção de conteúdo para qualquer nicho. E, às vezes, aquele meu post para qualquer nicho, ele até serviria para o nicho materno-infantil. Mas só do fato de eu trazer essa especificidade de tipos de um exemplo, né, de tipos de conteúdo para o nicho materno-infantil. Aquela profissional que ela já viu muito ruído, mas ela tem essa dificuldade de adaptar isso para a realidade dela, quando ela olha e está conversando com ela fala, nossa, é isso aqui. E é muito mais fácil a virada de chave dela, que não é especialista no assunto, como, por exemplo, marketing, dela entender, absorver e falar, cara, ela me entende. Ela entende do meu negócio e é nela que eu vou. Então, é realmente assim, uma oportunidade que você tem de se especializar, conseguir atender melhor as pessoas, porque quanto mais você segmenta, mais você refina a sua comunicação e a sua entrega, né? Te permite entregar melhor e vender mais, porque você consegue chamar mais a atenção das pessoas. Eu acredito que quando você nicha, você responde uma pergunta universal de quebra de objeções, que é a pergunta de é para mim? E eu acredito que quando você tem um nicho, por exemplo, no teu caso, né, que trabalha com profissionais do nicho materno, muito dificilmente, ou bem menos, você responde, você tem esse tipo de dúvida, você vai ter outro tipo de objeções, né? Então, acredito que geralmente tem sempre 3 tipos de objeções que acontecem quando a gente vai vender qualquer coisa. A primeira é a objeção do teu método. Então, a pessoa acreditar que aquele método realmente faz sentido. E essa parte é um pouco mais fácil. Sim. A segunda objeção é para mim? Será que eu consigo? Então, quando você é ultra mega específico, nichado, essa objeção ela é quebrada de uma forma mais fácil. E a terceira objeção é, mas será que eu vou conseguir, apesar de fatores externos, né? E aí você quebra essa objeção de que você consegue, apesar de fatores externos. Então, quando você nicha, essa objeção do é para mim, eu acredito que diminua. Por exemplo, como eu falo para vários tipos de profissionais e nichos, é uma dúvida que geralmente acontece. Sim. Então, mas eu vi que mentorado é de tal nicho. E eu que sou de tal nicho, é para mim? E eu que sou do nicho tal, é para mim? No teu caso, como tu ainda fala, por exemplo, tu fala só para profissionais do nicho materno. Tu ainda recebe ou tu recebe bem menos esse tipo de objeção, por ser bem nichado? Eu recebo, mas algumas delas são válidas. Então, por exemplo, eu nichei especificamente para serviços. Então, acontece de aparecer, por exemplo, produto físico ou fotógrafa, que ainda não é um nicho que eu atenda, e delas quererem, porque assim, como tem a força do nicho, nossa, mas eu vendo produto, eu vendo roupa, eu vendo para mãe. Só que o serviço, né, a estratégia de serviço, produto físico é muito diferente. E elas, não, mas faz alguma coisa para mim. Eu falo, mas é muito diferente. Então, assim, tem isso. E às vezes, quando elas têm algumas particularidades muito, tipo, algumas vertentes muito específicas, elas ainda perguntam. Mas, no geral, as profissionais, elas já entendem que é para elas. Então, assim, se eu pegar 95% das minhas mentoradas, se eu perguntar o que te fez entrar na Academia Novo Maternar, é porque elas falam para nicho materno. É porque você fala para nicho materno. E eu consigo, inclusive, vencer, entre aspas, quando elas estão analisando 2 mentorias, e é, por exemplo, é para nutricionista. Nossa, é para nutri, mas, porque aí tem as específicas dos outros lados. Nossa, mas ela sabe a linguagem de mãe, ela me entende. É tipo assim, ela me entende. Ela não só entende a mãe, mas ela me entende, ela me vê. E aí elas vêm. Então, faz muita diferença. Muita diferença. Faz muita diferença. Eu percebi uma coisa legal na tua fala, que é o seguinte: você nicha não só para quem é, por exemplo, para profissionais do nicho materno, mas também para profissionais do nicho materno que vendem algo específico. Por exemplo, você falou, se é uma fotógrafa ou produto físico, essa pessoa ela vende algo que não é o que você ajuda, né? Não faz tanto sentido assim. Agora, se é uma profissional que vende serviço, que vende conhecimento, dentro do nicho materno, então faz sentido estar dentro, por exemplo, de algum programa teu. E aí me veio o estalo aqui quando eu anotei, né? O nicho. Você pode tanto nichar para quem é profissional do nicho materno, ou
o que vende. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um produto que é amplo. Ah, eu não tenho um nicho específico, não é para nicho materno. Como que eu posso nichar? Nicha para pessoas que vendem algo em específico. Por exemplo, eu nicho para mulheres que querem vender mentoria de até R$ 5.000. Então, não é um nicho específico, mas é para mulheres que querem vender um nicho específico. Ou que querem vender até uma mentoria de até R$ 5.000. Então, automaticamente, você já está dentro de um nicho, o que acaba ficando muito mais fácil. E no teu caso, como tu ainda especifica para serviço, fica ainda mais fácil de Sim, tu acabar nichando, né? Porque é o nicho dentro do nicho, né? A especificação dentro da especificação. é Então, bem isso. o que que acontece? O que que eu penso? Quando você nicha, a pessoa tem que olhar e pensar o seguinte: a pessoa que provavelmente é para ela, ela tem que ter dúvidas. E ela se perguntar, por exemplo, no teu caso, as fotógrafos, acho que elas devem ficar se perguntando assim, né? Será que é para mim? Ou fiquei na dúvida. Mas a pessoa que é profissional do nicho materno e que vende serviço, provavelmente ela não tem dúvida. Eu acho que é o que acontece contigo quando alguém te procura, né? Sim, no caso da fotógrafa em específico, ela vende serviço. Só que quando a gente fala de uma tratativa, é muito diferente da resolução de Uhum. problemas e tudo mais. Mas é uma identificação, a dúvida a gente consegue sanar. E é muito mais simples, por exemplo, numa campanha, numa página de vendas, eu conseguir colocar todos os nichos que eu atendo e similares. Então, quando eu coloco doula, consultora do sono, psicóloga, nutricionista, pediatra, terapeuta que atende nicho materno e infantil, fono-TO e personal trainer, eu já peguei a grande gama que seria. E quem às vezes está, entre aspas, no periférico daquilo ali, ela já faz, nossa, mas é mais assim, mas ela falou que atende isso aqui, então também me atende. Uhum. Então é muito fácil dela entender que é para ela também. Então, assim, eu falo que aí você descobre um oceano azul. Sim, você acaba descobrindo. E você descobre que, na verdade, nichar não é limitar tanto o público assim. Na verdade, você consegue ampliar mais do que você imagina, né? A gente estava conversando no Exatamente. almoço sobre né, que a gente foi conversar também um dos seus negócios lá que você fazia antes, que era nichar para mães que querem uma segunda profissão. Aí você pensa, nossa, um nicho, mães que querem uma segunda profissão, mas quantas mães que querem uma segunda profissão tem no Brasil? É muita gente. Um outro caso que a gente estava conversando no almoço, tava numa conversa e vi uma consultoria que eles só trabalham com empresas familiares. Aí eu, nossa, a gente é especialista em gestão para empresas familiares. Só que depois ele explicando, ele falou, só que no Brasil, 70, 80, eu não lembro exatamente, mas é um número muito grande de empresas são familiares. Então, na verdade, ele está nichando ali a comunicação, mas ele está pegando um público extremamente grande, né? Então, às vezes foi o exemplo que você acabou de falar, profissionais do nicho materno, ok. Mas aí você colocou terapeutas, qual foi que você deixou vários, você listou pelo menos 5 profissões. Tem mais. Então, se você colocar aí, e tem aí que é engraçado, toda profissão, de certa forma, tem uma especialidade, né, que fala com mães. Sim. Então, no final das contas, é um nicho, mas que é muito grande. E aí você deixou de ser genérica e quebrou aquela objeção do é pra mim, e aí vai conseguir vender muito mais fácil, né? Então, o nicho realmente ele tem esse poder. E os conteúdos chamam muito mais Me chama muito atenção. mais atenção. Antes da gente adentrar aqui nas suas perguntas, tem algo que a gente sempre faz em todo episódio, que são as cartas. Como é que funcionam essas cartas? Aqui a gente tem algumas perguntas polêmicas. Eu vou embaralhar. É o seguinte, ó. Eu vou embaralhar. Você vai puxar uma carta, mas você vai apontar para baixo e você não vai ler a carta, ok? Beleza. Tu escolhe, puxa e aponta para mim e me devolve. Devolve. Eu vi que é grande. Essa é muito boa. Vou deixar aqui. Essa é muito boa. Essa é muito boa, que eu quero saber também. Então vamos lá. Nath, você domina um nicho, né? Que é o nicho de profissionais de materno infantil. Como foi a decisão de escolher esse nicho, inclusive depois dos lançamentos ruins, né? E o que te fez bancar essa decisão até se tornar referência no que você é hoje? Eu falo que eu vou às vezes contra o que eu ensino, entre aspas, porque quando eu falo, inclusive para as minhas mentoradas, eu ensino muito elas a nicharem. E elas às vezes têm essa dificuldade de por onde ir. E eu falo para elas que
é onde ela tem mais vivência, onde ela tem mais experiência, porque também não basta você... para onde eu vou nichar hoje? Não é assim. Você precisa ter uma certa expertise para justificar a sua escolha de nicho. Tipo, você não tira de qualquer lugar. Enfim. Mas eu falo que, para mim, foi muito natural. Eu brinco que o nicho me escolheu. Então, já dando spoiler, que você falou que você ia perguntar depois, quando eu criei a formação lá no início, né, que foi o começo, que eu criei a formação de social medias específica para mães, primeiro era uma formação de social media para todo mundo. Só que eu olhei para o mercado e tinha muita gente mais experiente que eu. E aí eu tinha duas escolhas. Ou eu sentava na cadeirinha da vítima, de meu Deus, tem muito mais gente experiente, quem sou eu na fila do pão? Ou eu arrumava uma solução. E aí eu olhei e falei, cara, mas o que é a minha história? O que as pessoas estão falando para mim? Porque a minha ideia não veio da minha cabeça, a minha ideia veio. Nath, como que você faz o que você faz com uma criança em casa? Como que você conseguiu fazer isso? Não era só ensinar a ser social media, era ensinar a ser social media para mães que queriam trabalhar em casa, que foi o meu primeiro ciclo. Quando eu migrei para falar para profissionais, para marketing no geral, e que eu fui começar a tentar me encontrar diretamente assim nesse nicho, e eu comecei conteúdos, entre aspas, mais genéricos de marketing, quem chegava para mim? Nath, eu sei que você sabe falar com mães, você me ajuda? Nath, eu sei que você sabe produzir conteúdo, eu sei que você me entende, eu sei que você entende a linguagem delas. Então eu falo que assim, o nicho, de certa forma, ele me escolheu. Só que, mais uma vez, ele validou um caminho. A mesma coisa que tinha acontecido lá atrás, de uma forma talvez um pouco mais intencional, aconteceu de novo, né, deles, entre aspas, me escolherem, né, do nicho me escolher. E aí eu passei a atuar nele e hoje eu ensino, inclusive, isso de uma forma mais intencional. Tem uma história bem legal para contar sobre isso, do nicho escolher. Você falou, eu lembrei de uma história também que foi bem parecida, mas você finalizou a frase falando de escolher o nicho de uma forma intencional. Quais seriam as ferramentas ou o caminho que você considera para, de uma forma intencional, saber como escolher o nicho? Porque eu acho que isso é uma dúvida. Tá, mas ok, eu entendi que eu tenho que nichar, mas como que eu escolho o nicho? Olha para sua vida. Eu uso dentro da mentoria uma ferramenta com as meninas que é o Ikigai, né? É uma ferramenta que ele faz uma análise de vida daquilo que te dá tesão de fazer, daquilo que você ama fazer, daquilo que você respira, daquilo que você vive, o que você poderia fazer, nem se você não estivesse sendo paga para aquilo, você continuaria fazendo. É uma ferramenta, mas sendo assim mais objetiva, não basta só você escolher um nicho porque você tirou da sua cabeça que você vai nichar. Você tem que ter, uma visão estratégica. Então, por exemplo, eu pego hoje uma pediatra que ela pode falar de diagnóstico precoce de TEA, né, de autismo, ou de cuidados com o bebê. Gente, tem uma infinidade de pediatras que falam de cuidado com o bebê. Agora, quando você fala de diagnóstico precoce de autismo, você está mexendo num certo vespeiro que para o marketing é muito bom e ela tem autoridade e formações que permitem ela falar sobre isso. É um nicho é uma coisa mais específica, é uma dor mais forte e é algo que para ela vai, assim, se a gente pensa num apelo do marketing, chama muito mais atenção. Então a gente tem essa possibilidade, tem cuidados com o bebê. Cara, essa aqui tem mais força. E ela, só que assim, não é só tem mais força. Tem mais força e eu tenho autoridade e formações que me permitem me posicionar como uma profissional autoridade nesse nicho, que diferente de outras pediatras, por exemplo. Ou então, uma vivência na vida dela. Então, hoje, eu falar com profissionais veio da minha vivência do Mães Digitais, de formar inúmeras outras profissionais, de sempre trabalhar com mãe, de ter passado por uma transição de carreira e ter começado quando a minha filha nasceu. Isso, e além de ter gerenciado, quando era social media, inúmeros perfis de profissional da saúde, enfim, que me dão esse embasamento de falar com mães. Então, isso fez parte da minha história, é uma coisa que eu abraço, é uma coisa que eu amo fazer e que eu faço muito naturalmente. Eu falo que, assim, não adianta
você querer nichar por nichar, mas você não ter nenhum diferencial ou algo para nichar. Aí mora um grande perigo. Então, por exemplo, eu tinha uma formação de social media para mãe. Eu tenho que ter alguma coisa no meu curso, ou na minha mentoria, na minha entrega, que não seja só a formação de social media, que serviria para qualquer pessoa. Por que é específico para mãe? Então, eu trazia as trilhas de apoio à maternidade, como que ela organizava a rotina, como que ela ajudava a criança a dormir melhor para ela poder dar conta. Então, tinha uma a comunidade era formada por mães que entendiam ela. Então, tinha uma justificativa. Não dá só para nichar por nichar. E aí é olhar para o que você gosta de fazer, para algo que você tem uma expertise ali ou uma vivência que te permita trabalhar aquilo especificamente. E olhar para o mercado, ver se tem realmente um apelo comercial, porque também não adianta, né, assim, dar umas viajadas, como às vezes eu vejo, para daí você fazer uma escolha. E eu brinco que assim, cara, quer testar? Faz um post específico para aquele nicho, aperta o turbinar e vê o que acontece. Foi assim que, por exemplo, eu descobri o nicho materno. Eu fazia publicação sobre produção de conteúdo. Cara, quantos players do marketing, inclusive o Bruno, faz, às vezes, um post sobre produção de conteúdo. Eu peguei exatamente o mesmo post que eu tinha feito geral, só que eu fiz específico para nicho materno, eu mudei as palavras e mudei o tom que era necessário para conversar com mãe. E o mesmo post que as pessoas estavam passando batido começou a me trazer seguidor qualificado a 25 centavos. O mesmo lançamento de conteúdos que vendem, quando eu fiz conteúdos maternos, um lead que era R$10 passou a ser 2. Eu falei, bom, né? Aí a gente consulta mentores, na época. Eu tinha uma mentora que eu virei para ela, eu falei, mas ela falou, você já teve a sua resposta, você sabe olhar número. Olha o número, você vai nadar num oceano vermelho competindo com tubarões se você tem um oceano azul do seu lado. Isso já aconteceu com você uma vez. Você está esperando que a bênção falar, vai, só vai. Aí eu falei, então eu vou. E assim, foi surreal. Que eu vivi num ano, desde que começou a academia e o novo posicionamento, acho que eu nunca imaginei na vida acontecer. Foi muito rápido, é claro, fruto de muito trabalho e de uma experiência que eu já tinha prévia. Se eu não tivesse também não teria sido, mas foi sensacional. Fora o resultado das mentoradas também, que por ter essa especificidade acaba sendo muito melhor do que se elas estivessem num lugar muito genérico. Tem ouro aí no que tu falou. Eu anotei alguns pontos aqui que eu queria comentar contigo. O primeiro sobre o nicho de escolher. Eu lembrei que quando eu comecei a me posicionar, na verdade a gente começou com postar para vender, que era a Larissa, e era mais voltado para marketing de conteúdo, e eu estava no bastidores, e aí eu comecei a criar produtos meus. O meu primeiro produto foi o Tráfego X, olha só. Era um produto de tráfego, não era específico. Só que os meus melhores alunos e e as pessoas que mais tinham resultado e que mais mandavam depoimento e que eu mais gostava de ajudar eram pessoas que vendiam infoprodutos. E ali foi o meu que eu ensina, opa, parece que tem um sinal aqui. E aí, quando alguém tem alguma dúvida sobre o posicionamento, eu sempre gosto de desenhar o seguinte, né? O Russell, ele fala muito sobre o Dream Customer, né? Seu cliente dos sonhos. Eu gosto de pensar no cliente perfeito. Que eu vou te fazer uma outra pergunta que provavelmente o pessoal te pergunta, que é sobre persona. E quando eu vou desenhar, eu tô falando isso como mentorado, né? E a gente vai desenhar o cliente perfeito. Quem é o teu cliente dos sonhos? Não é que você vai trabalhar só com aquele cliente dos sonhos, aquele cliente perfeito, mas aquele cliente que para você, ele é fácil de atender, é fácil de tirar resultado. E se você pudesse ter só esse tipo de cliente, você teria só esse tipo de cliente. Quem que é esse cliente perfeito? Uma das coisas que acontece muito é assim, ó. Aí a pessoa começa a ir pro plural. Aí eu falei, não é plural, é um cliente perfeito. Ela é uma pessoa, ela tem gênero, ela tem idade, ela tem um tipo de produto específico que ela vende. Então, realmente é uma pessoa, é uma coisa específica. Aí eu sempre gosto de começar a trabalhar isso com os mentorados. E eu sempre digo que por mais que você trabalhe um cliente específico, pela tangente você vai acabar pegando um público
diferente, né? Então a gente tem isso bem desenhado lá, quem que é o nosso cliente perfeito, né? Eu faço isso por conteúdo, social media, e pela tangente a gente acaba pegando um público que não é o cliente perfeito, mas que também você pode atender. E aí uma dúvida que acontece muito, e eu queria pegar a tua opinião sobre isso, pensando em cliente perfeito, que as pessoas chamam de personas, né? Que é o seguinte, tenho 2 personas, tenho 3 personas, tenho 4 personas, tenho 5 personas, o que que eu faço? Não, acredito que tu deve ter muito isso, né? Tá, mas eu tenho 2 tipos de personas, tenho 3. Como que tu pensa sobre isso? Tipo, 3, 4 pessoas, 2 pessoas dentro do negócio e pensando nessa visão sobre ser específico no nicho. O que que tu pensa sobre isso? Sobre ter várias pessoas e sobre essa especificação no nicho. Eu sempre falo, no caso das minhas mentoradas como nicho para o nicho materno, eu falo que existe a mãe certa. Não é, quem que é a sua persona? É toda mãe. Eu falei, não é toda mãe. Porque as mães, elas são diferentes. Elas são seres humanos com necessidades, com ideais, com tudo diferente. Mas dentro dessa mãe certa, às vezes eu pego, por exemplo, uma nutricionista materno-infantil. Uma nutricionista materno-infantil, ela atende, vou dar o exemplo para ficar mais fácil. Ela atende a tentante, ela atende a gestante, ela atende a seletividade alimentar de uma criança, ela atende a obesidade infantil e ela atende introdução alimentar. São personas completamente diferentes. São mães com crianças, mas são crianças diferentes ou necessidades diferentes. E ela chega para mim e eu falo, mas se eu escolher... Eu falei, olha, da sua rede social para dentro, a gente vai se posicionar num nicho e a gente vai fazer uma escolha. Porque você imagina assim, quando você quer que uma pessoa chegue no seu perfil, o que a gente espera? Que a pessoa maratone o seu conteúdo. Aí você imagina que uma tentante, ela vê, né, uma pessoa que está tentando engravidar, ela vê um conteúdo para ela acha muito legal. E aí ela entra no seu perfil, ela começa a olhar um conteúdo 2 para tentante, mas aí começa como fazer a introdução alimentar do seu bebê. A obesidade infantil, os principais, ela vai embora. Existe uma analogia também que eu falo assim, imagina que você vai contratar uma designer de interiores para montar o quartinho do seu filho. A maioria é mãe, então elas entendem bem. E aí você entra no Instagram, onde tem uma profissional que ela faz a casa, a cozinha, o banheiro, não sei o quê, nananã. E tem um quartinho lá no meio. E uma outra profissional que ela só faz quartinhos de bebê e é um mais lindo que o outro. E ela fala do ajuste da luz, porque influencia no sono da criança. E a parte de autonomia e os tipos de metodologia de coisas que... Qual que você escolhe? O que você fica maratonando? Isso já dá um insight. E aí, tá, Nath, mas se eu posso atender da tentante, a seletividade alimentar, como que eu faço para escolher? Olha para a sua expertise. Então, onde você tem mais lugar de fala e você tem mais experiência. 2, que eu acho que é o pulo do gato. Qual que é a dor mais forte? Então, às vezes, se você está numa gestante que você quer vender um plano alimentar para ela ficar saudável. Não é que não seja importante, mas, infelizmente, as pessoas hoje elas ainda se movimentam mais na dor do que pelo amor. Mais de quando a água está batendo na bunda do que na prevenção. Qual que é a dor mais forte? É muito mais fácil você vender um plano alimentar, no caso de uma nutri, ou um curso, um infoproduto, para gestante que está com diabetes gestacional, do que para gestante que é para ela só ter uma gravidez mais saudável. Então, aonde que a água está batendo mais na bunda dentro do que você pode atender? Qual que é a dor mais forte, mais urgente, que ela não pode ficar adiando? Tu falou dor e tinha um item antes, qual que era? Dor e urgência. Porque às vezes está doendo, mas ela pode adiar. Só que às vezes está doendo e se adiar, vai estar BO. Uma gestante com, por exemplo, com diabetes gestacional, ela não pode adiar. Existe uma janela de gestação. Uma janela para ela resolver isso. E aí ela vai fazer o quê? Não, eu vou ver outra coisa aqui, eu vou comprar um macacão da Cartas, vou pagar designer de interiores, não sei o quê. Ela não vai.
ela vai escolher aquilo porque ou ela faz, ou ela corre risco de perder o bebê. Ou ela... Entendeu? Então, assim, quanto mais urgente o problema do nicho que você resolve, né? O problema que você resolve do nicho específico, melhor. Claro que alguns nichos a gente acaba não tendo tanta escolha, mas quando a gente tem essa possibilidade de escolha, uma dor com uma urgência na resolução dela. É o que ajuda bastante, porque acelera a tomada de decisão. Muito bom. Eu acrescentaria um terceiro ponto, que eu acredito que é principalmente mais para nichos profissionais. Acredito que, no teu caso, você falou de mães, eu não sei até que ponto que isso entra, mas quando você vai pensar em atender profissionais, eu gosto sempre de pensar nessa outra variação que tu falou sobre a urgência, né? Qual a dor ou a urgência. E se tem uma urgência e uma dor muito parecida, né? Ah, e tem esse público que tem essa urgência e a dor muito parecida. Tá. Qual público ou qual tipo de cliente que tem mais dinheiro ou mais disposição a gastar dinheiro? Sim. Porque aí ele vai investir muito mais fácil, muito mais fácil. Não sei se no teu caso acontece isso. No meu caso, Ou das eu tuas vendendo, tem. Agora, nas minhas clientes, quando elas focam principalmente nas mães, não tanto. Uhum. Não- Porque aí, por exemplo, no nosso caso, dinheiro, tá? Então é alguém que já está. Não é alguém que está procurando os primeiros Sim. passos, é alguém que provavelmente já tem clientes, que quer saber como se profissionalizar, quer ver uma outra estratégia. No meu caso, para alguém que já tem produto que faz lançamento, mas que quer ir para o perpétuo. Então, é alguém que já está no jogo, né? Alguém Sim. que já está fazendo, que provavelmente o quê? Vai ter mais dinheiro do que quem está começando. Não necessariamente, mas na maioria das vezes, sim. Então é outra variável que eu acredito que você está assistindo e se você vende para profissionais, você tem que considerar. Então, urgência, dor, e dentro dessa urgência da dor de resolver mais rápido, qual que tem mais dinheiro? Principalmente se for para profissionais. Tem uma outra coisa que tu comentou muito legal sobre... Tu falou assim, como que eu testo? Eu faço um post e turbino, né? Você falou sobre isso, né? Foi. E Eu falo que, inclusive, para testar produto de entrada, é a melhor coisa. Você colocou a temática, você desenvolveu o post, tem uma narrativa legal, né? Porque também você não vai fazer um negócio cagado. Mas tem uma narrativa legal. Você apertou o turbinar, deu liga, faz um workshop, tenta turbinar o workshop, cara, foi. Tem uma coisa que eu sempre oriento também para os meus mentorados, que eu achei muito legal, porque é dentro dessa mesma perspectiva, que é o seguinte: quando a gente fala sobre testar nicho, testar público, testar um avatar, um cliente perfeito, as pessoas atrelam muito com a mudança de posicionamento. Então, o que eu percebo, por exemplo, dos meus mentorados é assim, nossa, mas eu vou ter que mudar o meu posicionamento, e eu vou ter que mudar a minha bio, eu vou ter que mudar o meu conteúdo, e nossa, e eu vou ter que... Mudar a bio parece que assim, mudar a bio é como se você fosse fazer uma escolha de vida do tipo, agora eu vou fincar minha bandeira aqui, como se eu estivesse fincando. Eu falei, gente, é só trocar uma frase e apertar salvar. Ou então, eu vou fazer uma transição. Isso me dói, assim, que isso acontece muito. Não, porque eu vou trocar, eu fiquei um tempo sumida, mas aí eu vou voltar do nada. Eu falo, cara, você não é a Virgínia. A pessoa não tá... Eu não vou falar um palavrão aqui. Mas a pessoa tá pouco ligando pra sua vida, só volta, só troca o negócio, faz um post ali, mudei, porra e segue o baile. A pessoa às vezes fica e achando que aquilo vai ser decisão pra vida inteira, né? Sim. Que... Sim. E aí tem uma coisa que eu gosto de falar, até na perspectiva de pensar, é o seguinte, isso que a gente vai fazer de testar um público e ver se essa frase da bio vai dar certo, é uma campanha, não é uma mudança de posicionamento. Aí eu gosto de trazer, por exemplo, o exemplo da Coca-Cola. Chegou o Natal. O que a Coca-Cola vai falar? Papai Noel, Jingle Bell, Natal e etc. Mas não é o que a Coca-Cola fala o ano inteiro, né? O slogan da Coca-Cola é quando ela chega no Natal. Então a campanha é isso. Pensar numa campanha é mais fácil, porque, por exemplo, durante 30 dias ou 60 dias, você vai criar conteúdo para o nicho materno-infantil para específico, vai fazer um workshop, vai fazer isso, vai mudar a bio, mas não é o posicionamento, não é a sua vida, você não vai mudar quem você é, você vai mudar uma bio e você vai fazer uma campanha. No final das contas, se der certo, ótimo. Se não der certo, você volta. Eu gosto muito de falar também que a internet tem memória curta. As pessoas não lembram, as pessoas... Não, isso não vai acontecer. E os benefícios do teste de você saber se você vai
né? Ou se você volta, mas ficar no meio do caminho ele é muito perigoso, né? Para você testar. Eu me lembro tinha uma pessoa que estava há muito tempo, que também estava na mentoria, e aí ela tinha uma linha tênue que era entre falar sobre comunicação e conteúdo e falar sobre para profissionais e freelancers. Só que qual que era o problema? Freelancers, por que ela falava, era um público que não tinha muito dinheiro. Para que ela falava. Porém, o público de comunicação de empresários tinha mais urgência, mais dor e mais dinheiro. E o público já conhecia ela sobre isso, sobre conteúdo. E eu falei, ó, fala sobre conteúdo, cria uma oferta sobre isso. Ah, mas eu falo muito sobre freelance. Tá, se não der certo, você volta. É uma campanha. Resumindo a história, ela fez um produto sobre criação de conteúdo, deu tão certo que até hoje ela fala sobre isso, é reconhecida como referência, como isso. É muito mais fácil de você ir e de você voltar, né? Você vai e volta, e aí, se não der certo, você testa ali. Não é como você falou, é só mudar a bio, né? Você não vai mudar o posicionamento da sua vida inteira. As pessoas, eu acho que um dos grandes erros, já dando um adiantamento do script aí, de umas das perguntas que você falou, mas eu acho que o que mais trava as pessoas, eu percebo isso mentorando, é que as pessoas, elas pensam demais e fazem de menos. Elas pensam muito e testam pouco. E eu falo que assim, a vida ela acontece através do movimento. Então você dá um passo e portas se abrem que às vezes você não estava nem imaginando que elas fossem se abrir. Só que só aconteceu porque você se permitiu testar, porque você se permitiu fazer acontecer e não ficou só na idealização da coisa. Eu participei de uma primeira mentoria na vida que eu participei, depois que eu comecei no digital e tal. Eu fui um case ali da mentoria. E um ano depois eu apareci num lançamento com depoimento e tal. E uma das mentoradas que estavam junto comigo, ela virou para mim e falou assim, Nath, mas como que você conseguiu fazer? Como que deu certo? Eu falei, cara, eu fiz. Não tenho. As pessoas elas acham que nos bastidores de quem deu certo, e eu falo deu certo entre aspas porque o dar certo ele é muito subjetivo para cada pessoa, elas acham que existe um segredo, uma fórmula mágica. Eu pelo menos achava isso até participar de masterminds e ver realmente os bastidores. Que quem fazia o tal dos 6 dígitos, que existia uma mega produção por trás, que existia uma série de acertos e que era tudo muito padronizado, muito... Eu tinha essa ideia na minha cabeça. E quando eu comecei a ter acesso a mentorias melhores, a masterminds, a players que já estavam há mais tempo, eu falei, gente, eles são iguais a mim. Eles estão testando, vendo se vai funcionar. Tem campanha que funciona, tem campanha que não funciona. A diferença é que, assim, ajusta parafuso e segue o baile. Porque tem gente que faz uma campanha e o negócio não dá certo. Ai, não é para mim. Isso aqui não funciona. Eu falo, não, olha o número. Aonde que foi o problema? Ah, foi aqui? Então a gente vai refazer e tentar acertar isso. Às vezes a pessoa não quer. Eu falei, é melhor ir para a CLT. Porque o único certo que você tem, entre aspas, mas se você trabalha para uma empresa ok, é você ir para a CLT, que você vai trabalhar no início do mês, até o final do mês, no final o dinheirinho vai estar certo na sua conta, e você não precisa pensar fora da caixa, você não precisa testar, você vai fazer o seu ali. Agora, a vida de empresário, ainda de quem fatura milhões... Ainda assim vai ser de teste, mas as pessoas elas acham que tudo que às vezes a gente faz é perfeito. Não é. Acontece erro, a única diferença é que a gente continua e faz de novo. E existem testes que dão muito errado, mas é sempre assim, o ganho de você, às vezes, fazer uma implementação, ele gera, principalmente do digital, né? Para quem está estudando podcast que é digital, ele é assimétrico, ele não é simétrico. Então, se eu faço algo e não dá certo, na maioria das vezes ele vai dar um pouquinho ruim, mas não é uma coisa, nossa, minha vida acabou. Porém, a probabilidade de fazer algo, não sei exatamente como que é, mas vou testar, e de dar certo, de dar muito certo, ela é muito desproporcional versus ao esforço, né? Eu lembro de uma coisa, você tá falando de abrir bastidor, eu lembrei de outra história. Quando a gente estava conversando, e um dos hot seats, uma das coisas que eu falei foi, Nath, eu acho que tá faltando aqui, talvez eu tô olhando aqui para escada de produtos, falei, cria uma oferta individual, porque eu acho que não faz sentido ter essa oferta, cria. Mas as pessoas não vão pagar. Eu falei, não, mas cria, porque se pagar, aí cria aí. E aí eu lembro depois que você falou, pronto, teve essa venda aqui, eu não tô acreditando que teve essa venda. E num ticket mais alto. E foi isso, né? Então as pessoas que geralmente mais implementam, elas só
testam e estão abertas a ver se isso dá certo ou se dá errado. E não tomam necessariamente algo como uma verdade absoluta, né? Naquele momento ali, eu acho que para ti era uma verdade absoluta as pessoas não vão pagar. Sim. Beleza, mas e se uma, duas, três, quatro pessoas pagarem? Qual é o ganho que isso pode ter? E não me custa ofertar. Diferente se você tem um negócio lá fora, que às vezes você vai montar um protótipo, você às vezes vai ter um custo Uhum. para testar aquele protótipo. Você vai abrir um negócio, você tem uma estrutura, você tem. Gente, o digital é só você ter uma internet. E um dos grandes, assim, outros erros que eu vejo, a pessoa ela quer ter a câmera profissional, ela quer ter a luz, ela quer ter esse estúdio aqui antes dela sequer validar uma ideia. Eu falo, uma coisa que eu falo abertamente, e eu repito isso 50 mil vezes. Eu já faturei mais de 2 milhões no digital. Eu nunca tive uma pessoa para me filmar até 2 semanas atrás, quando eu fui fazer o meu vídeo do evento presencial. E eu só contratei uma pessoa para me filmar, porque, como eu tinha imagens do evento do ano passado, que aí teve uma equipe e tal, ia ficar muito destoante para mim se simplesmente eu abrisse o celular e fosse gravar com as imagens do outro evento. Mas eu simplesmente tinha uma webcam, uma Logitech, que eu tenho até hoje, que eu comprei há 4 anos atrás, ou eu uso o iPhone de vez em quando, mas eu tinha eu gosto mais da Logitech, eu acho mais prática, que hoje custa R$ 400, e é o que eu gravo meus cursos, e é o que às vezes eu gravo anúncio, que eu faço live, que eu já fiz live para mais de 1.500 pessoas, que eu já fiz lançamentos, tudo. Com simplesmente uma câmera, sem uma estrutura, sem um cenário, sem eu precisar investir. O meu financeiro virou para mim e falou assim, hoje eu tenho uma pessoa para me ajudar a organizar, né? Sentar na cadeira da CEO, da empresária também é importante. Ele esses dias virou para mim e falou assim, Nath, quanto que você investiu no seu negócio para você alcançar o resultado que você tem hoje? Porque a gente precisa pensar nisso para devolver o dinheiro para o seu investimento pessoal. Aí eu falei assim para ele, R$ 2.500. Aí ele olhou assim para mim, eu falei, foi o primeiro curso que eu comprei, que foi um curso de assistente virtual, para aprender a ser assistente virtual e umas coisinhas ali. E o restante foi tudo resultado de reinvestimento e coisas que foram acontecendo. Quando que eu tive uma franquia, né? Eu investi mais de 200 mil na franquia para a franquia falir. Eu falei, se eu soubesse antes, mas a vida é aprendizado, né? Não adianta ficar. Então eu aprendi ali, fechei, tirei meus aprendizados daquele lugar e segui o baile no digital. Então, assim, eu acho que a possibilidade que a gente tem aqui, ela é gigantesca. A proporção de escala, ela é gigantesca. Mas também, aí, uma ressalva, é que as pessoas acham que o digital é tipo um clipe, um chiclete, e você vai fazer um negocinho ali. Eu falo que é um trabalho como qualquer outro. A gente estava até conversando isso mais cedo, que eu sento na cadeira do meu escritório de manhã, eu levanto na hora que eu tenho que buscar minha filha na escola. Tem um horário de trabalho, não é aquela coisa também, eu vou trabalhar 3 horas por dia. Eu estava até no master olhando o Matheus, aquela teoria do vou trabalhar 4 horas por dia. Eu falei, vou ver se dá certo. Eu falei, ele voltou, falou, não deu. Eu falei, não deu ainda. Mas é realmente sentar na cadeira de trabalhar, entender que não é trabalhar pouco, mas o que para mim é importante, que é a flexibilidade, o digital me proporciona. Então, tem dias que eu vou trabalhar, às vezes, 14, 15 horas no dia, e tem dias que a minha filha vai precisar de mim, ou que eu vou querer viajar, e eu vou trabalhar 2 horas, 3 horas, ou eu não vou trabalhar. Então, são assim sprints e pausas que a gente vai dando, que na CLT ou num negócio físico, às vezes, não vai dar. Voltando para falar sobre... Uma das perguntas era que eu ia te falar sobre os erros que travam as pessoas, né? Que eu acho que está mais do que respondido. Que a gente falou bastante sobre isso. Os erros que atrasam o resultado. Essa era uma das perguntas. E voltando ainda pensando em nicho, sobre métricas de domínio. O que eu ia te perguntar? Quais são os indicadores que você considera que mostram que você está de fato dominante num público específico, um nicho, por exemplo? É uma métrica de Instagram, de compra, de taxa de conversão. Até quando você mudou, né? Você estava testando um nicho, foi para onde? Qual foi o indicador, qual foi o sinal que você olhou e falou, opa, isso aqui está melhor do que isso? Então, o meu perfil comportamental é diferente do seu.
Então, você é DC, você é o cara do número. Eu sou DI. Ou seja, dominante com influente. Eu não sou. Eu olho muito para métrica, eu sei olhar, mas quando eu olho para uma coisa mais global, eu não tenho tanto essa resposta para te dar. Eu fui muito no, entre aspas, no feeling. Então, assim, em um determinado mês, era janeiro, eu fiz um lançamento conteúdos que vendem. Cara, foram 50 mil criativos, 50 mil testes de página e o lead a R$ 10 e mais que isso. Assim, tinha gente na live, eu vendi mentoria, vendi. Mas foi suado. Aí passam os 3 meses, eu faço conteúdos maternos, que era só a versão adaptada. E aí eu faço um criativo, uma página. E o negócio simplesmente começa a vender. E como não vender, né? Mas a captar gente muito mais barato, muito. Aí eu faço um post, 50 tipos de conteúdo aleatórios, sei lá, não era isso, mas. Aí tá lá, né? Tantos salvamentos, curtida, bota no Turbinal, o lead tá 5, R$ 6 o seguidor. Aí eu coloco lá conteúdos para quem trabalha com nicho materno e infantil. Seguidora 20, 30 centavos, pediatra, nutricionista, dono de empresa de materno. Eu falei, não precisa ser um grande cérebro da análise de métricas para ver que o negócio fluiu, né? Então, hoje para mim, você perguntar assim, Nath, qual que é o seu parâmetro que você define que você dominou seu nicho? Eu estava no Beto Carreiro com a minha filha no aniversário dela, passou uma menina. Nossa, eu tenho vários produtos seus, tira uma foto comigo e tal, não sei o que. A menina tirou uma foto, ela passou direto. Eu falei, gente, eu estava andando no Beto Carreiro, a menina me conhece. E aí eu fui num congresso, fui convidada para fazer uma presença num congresso de nutrição materno-infantil. Tira uma foto comigo, nossa, eu tenho um produto seu, eu tenho um produto seu. E agora eu estava num congresso de amamentação. Eu falei, agora eu entendi. Então, eu fui convidada para um congresso de nutrição, agora, eu entendi que eu me tornei uma referência no meu nicho. Então, não tem... Ah, e o CTR está acima de 5%, então, nossa, não consigo te dar essa resposta assim tão conforme. Mas é bem interessante isso que tu falou, e até percebendo algumas ofertas e produtos que a gente já criou, dentro do meu método eu penso sempre em 3 pilares, que é a escala de produtos, quais produtos que você tem, a oferta mestre, que é como você deixa esse produto mais atrativo, e o funil tríade, que são os funis que você usa para atrair. E o que eu já percebi e que casa muito com o que tu falou, que quando você cria o segundo pilar, que é a parte da oferta mestre, e você acerta nisso, porque, por exemplo, no teu caso, você tinha o mesmo produto e você só embalou ele, criou uma oferta diferente. Quando você acerta nessa oferta, o indicador que eu mais percebo é que tudo começa a funcionar mais fácil. Por exemplo, Sim. o conteúdo que você fazia de um jeito, você faz um conteúdo parecido, mas pelo fato de você ser mais específico ou falar de uma forma diferente, performa melhor. O criativo começa a performar melhor. A página começa a converter mais. Os produtos vendem mais fácil. Então, até respondendo essa pergunta, tu falou assim, não tem uma coisa, mas é porque de fato, quando você acerta, não é uma coisa só que muda. Não é São que, vários fatores. não, é porque eu fiz uma mudança, tudo ficou igual e o meu criativo, o meu CTR ficou melhor. É porque realmente todas as métricas, elas começam a funcionar melhor. É a mesma coisa, por exemplo, quando a gente está criando um produto de entrada e a gente acerta. Quando a gente cria um produto de entrada que ele não escala, taxa de conversão não vai, CPM fica alto, o número de pessoas clicando fica baixo. Criei uma oferta, uma proposta que putz, acertei. A taxa de conversão da página vai alto, CPM vai baixo, todo mundo interage, a custo por compra fica mais barato. Então, realmente, tudo parece funcionar mais fácil. E aí, óbvio, não é uma coisa específica, mas no final das contas, o que que eu vejo? Qual que é um indicador? Você vende mais. No Sim. final das contas é isso. A Com métrica menos esforço. com menos... Muito bom. Não é só vender mais, mas é vender mais com menos esforço. E às vezes você até pode vender parecido com o que você vendia antes, porém o esforço é bem menor. E aí você vê que, opa, tô acertando aqui a métrica ali que eu tinha que fazer, eu comecei a acertar. Uma outra pergunta que eu ia te fazer é sobre pensando em nicho e sobre pensando em objeções.
uma coisa que deve acontecer bastante contigo, no teu nicho, que é o seguinte, a objeção do vou falar com meu marido. Como é que tu, vendendo para profissional de nicho materno, como é que tu conduz isso sem perder a venda e sem desrespeitar a autonomia do teu cliente, quando ela traz esse tipo de objeção? O vou falar com meu marido, eu entendo que tem gente que acha que é sempre desculpinha. Nem sempre é. Eu acho que precisa de um feeling ali do comercial e da pessoa que está fazendo a venda para ver se é real ou se é uma desculpa. Uma coisa que a gente usa, né, inclusive eu aprendi lá no Outsider, é de perguntar, quando a pessoa fala, eu preciso falar com meu marido. Legal, tem alguma coisa que não ficou tão clara para você que você queira levar para ele? A pessoa, ela, se foi uma desculpa, é porque ela ficou com alguma dúvida na cabeça ou algo para ela que não estava legal. Ela aproveita essa oportunidade para perguntar. E às vezes a gente consegue finalizar a venda. Só que às vezes é real. Eu já fechei mentoria individual com uma profissional que ela já estava sólida no mercado, mas toda decisão era em comum com o parceiro dela. Então é realmente ele respeitar, falar, ok, tem mais alguma coisa? Você quer que eu te dê uma explicação? Posso te enviar alguma coisa? Você quer, às vezes, fazer uma call também, levar ele? Dificilmente elas aceitam, a não ser que elas já aceitem de primeira, e isso é a gente filtra, né? Perguntar se tem alguém que toma a decisão com ela, ou que ela gostaria de estar na call e chamar essa pessoa junto, às vezes é o sócio, às vezes é o marido. Quando não acontece, vem o vou falar com o meu marido, realmente entender se tem mais alguma coisa e follow up. Ok, quando que você vai conseguir conversar com ele? E o que tem funcionado muito bem, quando não é uma desculpa, é realmente um interesse, como a gente tem aquele valor protagonista, né, de venda, a gente vai até aquela oferta especial ali daquele momento e ainda que ela não vá acertar tudo, aquela que tem interesse, ela paga o sinal. E aí, se não der certo, depois a gente devolve, mas assim, no prós e contras acaba vencendo o pró. Ela se compromete, ela tem que aparecer. Seja para dizer que sim ou seja para dizer que não. E aí vai muito da conversa dela. Às vezes ele acaba minando, o marido acaba vencendo. Às vezes ela vem, fala que ele ficou com tal questionamento, a gente ajuda ela a tentar fazer essa persuasão, mas faz parte da vida também. Algumas pessoas elas vão depender do marido, outras elas vão ter um poder de decisão ali na hora, por já ter o próprio negócio há mais tempo e tal. Isso depende muito também da sua persona, daquela persona ideal que você está atingindo. São detalhes na comunicação que às vezes você atrai essa pessoa mais dependente, essa pessoa que não é tão, não vou dizer autossuficiente, porque às vezes depende muito da relação do casal, mas que tem menos poder de decisão, aqui. Então, também tem esses ajustes de comunicação. Agora, com as minhas mentoradas que atendem mães, então é uma coisa que a gente trabalha mais, porque muitas das decisões, como são em relação à criança, são decisões do casal. E aí a gente precisa também trabalhar isso. E o homem ele é mais racional, né? Então, quando ela vai falar com o marido, a gente dá mais dados, dá mais estatísticas, dá mais coisas mais palpáveis, de certa forma, né? Mais métricas, para que ele possa ver realmente vantagem naquilo. Diferente da mulher, que ela geralmente é mais emocional. Muito bom. Antes de a gente ir para as nossas últimas duas perguntas, uma pergunta tem aqui e uma pergunta que a gente sempre faz no final, eu queria que tu respondesse a seguinte pergunta que eu listei aqui. Quais seriam os 3 conselhos, 3 passos ou 3 perguntas que tu acredita que a pessoa deve se fazer se ela está na dúvida sobre nichar ou não? Por exemplo, 3 coisas que ela tem que observar ou 3 perguntas que ela tem que observar. E, tipo, tô na dúvida entre nichar ou não, não sei. Tô naquela indecisão ali entre um público e outro. Ou, tipo assim, ó, olha, isso. Você pergunta isso. Na tua visão, o que que seria? Ela tem um lugar de fala naquele lugar realmente? Ou ela está fazendo só pelo dinheiro? Porque quando você decide nichar e você decide ser específico, você tem que ter um lugar de fala ali. Seja numa expertise, seja numa vivência que você teve. O segundo
é o que a gente já falou. Se realmente é uma questão urgente, uma questão real, que a pessoa realmente queira resolver. Então, se ela tem mais de uma possibilidade, qual que é aquela que tem mais urgência e mais apelo para a pessoa tomar uma decisão rápida? E a terceira é, realmente vai ter uma especificidade para esse nicho? Como assim, Nath? Eu, quando tinha uma formação de social media para mães, não adianta eu falar que eu tenho uma formação de social medias para mãe e ela encontrar um curso de social media como qualquer outro no mercado. E não tem nada específico para a bendita da mãe. Então, por que era para mãe? Porque ajudava a organizar a rotina, tinha a Nutri que ajudava a congelar a comida, tinha a questão do sono da criança então tinha uma especificidade ali dentro, porque eu já peguei pessoas também que elas queriam forçar o nicho. Ah, não, tem que nichar, então eu faço isso aqui, então eu vou fazer isso aqui para mãe. Tá, mas o que vai ter de diferente para mãe que não serviria para qualquer outra pessoa? Aí eu via que a pessoa não sabia responder. Então, isso não é nichar. Eu não posso falar que a minha mentoria é específica para profissionais do nicho materno-infantil se ela entra lá dentro e não tem nada que converse com as especificidades que ela me traz, diferente de, às vezes, outras mentorias para a parte profissional. Qual que é a dificuldade? Ela não consegue adaptar, já que o nicho dela também não é profissional. Então, assim, se não for realmente específico e ter diferenças e ter essa... Aí não adianta, aí você vai passar vergonha, no caso. Tipo, não vai funcionar, entendeu? Ou vai funcionar no início, mas ele não vai se perpetuar, porque também as pessoas conversam, né? Sim. Vamos puxar a carta? Vamos puxar. Ah, nem foi a carta. Vou puxar agora. Se você tivesse que voltar no tempo, qual seria... Pensa aí, vou voltar no tempo. Se eu tivesse que voltar no tempo, qual seria a primeira decisão que você tomaria para cortar a curva de aprendizado e evitar o que te atrasou até aqui? Pensa aí, 3, 4 anos atrás, e se eu tivesse tomado essa decisão, eu tinha cortado toda essa curva de aprendizado e teria chegado aqui mais rápido. É difícil responder. Porque é reflexiva, é por isso que ela tá aqui, ó, na pergunta secreta. É reflexivo, mas eu não sei se eu vou conseguir te dar a resposta que você espera. Porque uma das coisas que eu sempre falo é que tudo que a gente passa é um aprendizado do que está por vir. É claro que quando a minha versão de hoje, mais madura, mais entendida de um negócio, quando eu olho para trás, eu vejo vários erros que eu cometi, mas não adianta eu querer cobrar daquela versão lá de trás essas decisões que eu tomaria hoje. Ela não tinha essa capacidade. Não adiantava eu falar assim, nossa, eu podia ter feito uma live de um jeito diferente para aquela que estava lá no início e teve 10 pessoas na live, porque se talvez ela tivesse 1.500, ela não sustentaria as 1.500 pessoas numa live. Então, quando eu falo no geral, eu acho que tomar decisões, ser mais corajosa muitas vezes, não adiar tantas coisas. Mas isso foi uma característica que eu sempre tive. Eu falo muito para as minhas mentoradas que dá o passo que Deus te dá o chão. Então, você precisa avançar para as respostas virem. Mas quando eu olho para a minha trajetória, é só mesmo nesse sentido de acolher. Hoje eu fiz, na verdade ontem, eu fiz uma oficina no Congresso que eu encerrei com uma foto minha de quando eu comecei, um primeiro lançamento que eu fiz, que a Isabela ficou doente, eu tinha umas olheiras de panda, uns negócios assim que é irreconhecível na foto. Eu falei, a minha vontade era voltar lá, abraçar e falar assim, olha... Porque eu lembro que eu terminei aquela live e eu chorei, não sei durante quanto tempo. A minha vontade era de chegar e falar assim, olha, calma, só continua fazendo o que você está fazendo que vai dar certo e isso vai passar. E dali eu tive vários aprendizados. Então eu acho que falar de o que encurtaria é só realmente você testar e tomar decisões mais rápidas. Mas tem coisas que você vai precisar viver o processo para você desenvolver e amadurecer. Não adianta você querer ter um negócio de milhões se você não sustenta um negócio nem de 100 mil. Tu respondeu. Olha qual foi o insight que eu tive aqui. E
É muito também com uma coisa que eu já ouvi até o Paulo Vieira, que eu já trabalhei com ele, foi um dos mentores, ele fala, né? Ele diz que não existem fracassos, existem resultados ou aprendizados. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, pelo menos que eu entendi se, né, respondendo aqui a tua pergunta, o que que a decisão que eu tomaria para cortar a curva de aprendizado não era necessariamente, talvez, tomar uma decisão diferente, mas é entender que o que você estava passando ali era algum tipo de aprendizado que estava te preparando para um próximo passo, né? É entender que talvez aquele resultado ruim não era um fracasso, Sim, né? Então, putz, esse aqui é um resultado ruim. Tá, mas esse resultado ruim, que aparentemente hoje é ruim, tem que se falar da franquia, né? Já tá gerando um aprendizado para outras decisões que você vai tomar lá na frente e você vai olhar para trás e, opa, isso aqui eu já cometi na minha franquia, eu não vou cometer agora. Então, eu acredito que é entender que esses desafios ou coisas ruins que você vai passar, você tem que passar, mas é olhar para isso como um olhar de aprendiz de que isso aqui não é necessariamente fracasso, é um aprendizado que eu estou tendo e que lá na frente isso vai fazer sentido. Para que eu sim, não, ou para que eu tome uma decisão diferente, ou para que eu não volte a voltar ali pro mesmo erro. total. É realmente você conseguir aprender e você seguir, né? E realmente é resiliência e entender que isso faz parte. A vida, eu falo que assim, quem dá certo não é a pessoa que acertou o tempo inteiro. É a pessoa que ela caiu, ela aprendeu e ela continuou. Eu assisti aquele podcast que ficou famoso do Um Empresário, 30 Demitidos, do Tales, do G4, e ele fala o quanto ele já faliu algumas vezes. A diferença dele para quem faliu e desistiu é que ele faliu e fez de novo, e continuou e faliu e aprendeu e continuou, e hoje ele é quem ele é. Então, o quem dá certo é simplesmente porque continuou, não porque é um crânio. Às vezes vai ser, mas porque ele teve a resiliência de continuar. Acho que é a chave. A chave. A chave. Vamos para nossa última pergunta. Nath, se você tivesse apenas uma única mensagem ou conselho para estampar em todos os outdoors do Brasil, que mensagem seria essa? Dá o passo que deixa de dar o chão. O que eu falei aqui já, acho que várias vezes durante o podcast. As respostas que você está buscando, elas muitas vezes, na maioria das vezes, ela não vai vir de primeira. Quando eu comecei, eu falo que eu queria pagar pelas minhas calcinhas. Eu saí do navio com aquela vontade assim de fazer as minhas coisinhas e ter o meu próprio dinheiro para. Eu nunca, na vida, ali naquele momento, eu teria a visão de tudo isso aqui. E de ontem estar num congresso e de. Não poderia ter. Isso só aconteceu porque eu dei um passo e portas se abriram. E eu escolhi. E eu dei mais um passo e portas se abriram. Uma vez eu vi uma analogia que quando você está subindo uma montanha e você está lá na base dela, você não alcança, você não consegue enxergar o topo. Você só enxerga um pouquinho acima. Só que quando você sobe mais um pouquinho, você começa a enxergar mais. E aí você vai. E tem gente que fala assim, mas quando eu chegar num lugar, ou quando eu conseguir tal coisa... Não existe o quando. Então, assim, o segundo, você falou mas eu vou dar o segundo. Aproveita o caminho, aproveita a jornada. Porque o lugar que você quer chegar, você nunca vai chegar. Porque quando você estiver chegando nele, você já vai vislumbrar coisas maiores. E se você ficar no quando, você nunca vai ser feliz. Porque tem pessoas que acham que o dinheiro é tudo, e a gente tem várias pessoas que têm muito dinheiro, pode ter tudo o que quiser, mas continua querendo mais. E não... Então, assim, aproveita a jornada. Eu acho que é super válido a gente cada vez ter uma visão maior. E a minha é de cada vez impactar mais vidas. Então, o negócio só vai ficando grande, o jogo só vai ficando mais pesado, de certa forma, gratificante também. Mas uma coisa que eu aprendi, até mesmo pelo burnout que eu tive, tudo que aconteceu, é de realmente aproveitar o caminho. E uma vez um gestor de tráfego tinha feito um lançamento que ele não flopou, mas ele não foi exatamente o que eu queria. E eu fiquei, assim, eu me cobro muito, eu sou muito exigente comigo mesma. Eu fiquei muito chateada.
ali naquele momento, eu falei, cara, pra que eu tô fazendo tudo que eu tô fazendo? E ele, na época, virou pra mim e falou assim, Nath, só olha pra trás e vê que, independente do seu resultado hoje não ter sido estratosférico, você já tá num lugar que você sonhou há menos de um ano atrás. E aquela Nath lá de trás, ela estaria comemorando muito. Então, só comemora, aceita, melhora pro próximo e vamos seguir em frente. Eu falei, então, vamos seguir em frente. Ele não está mais comigo, mas eu nunca mais esqueci disso, porque é o caminho que a gente segue, né? Então, é a vida que segue e vamos crescendo cada vez mais. Acho que é isso. Nath, muito obrigado por ter aceitado o convite, ter aceitado o papo. Tenho certeza que quem assistiu ou esse vídeo, escutou esse podcast, pegou alguns insights muito práticos aí sobre como nichar, sobre até um formato de uma mentalidade de quem tem sucesso no digital. E para quem quer te acompanhar, saber mais do teu resultado ou mais do teu conteúdo, onde é que te encontra? @Nath Coracini. Então, no Instagram, a gente está lá. E acho que é isso. Pelo momento. Em breve teremos mais coisas vindo aí. Então, logo aqui na descrição também vai ter o link no Instagram da Nath, se você quiser saber mais conteúdo. E se você escutou esse podcast até o final, se você está no YouTube ou no Spotify, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário de qual foi o principal insight que você teve. E lembra que dentro do podcast já tem vários outros conteúdos. E semanalmente a gente traz novos conteúdos para que você aprenda estratégias na prática com quem faz para alavancar o teu negócio digital. Espero que você tenha curtido esse episódio. Não esquece de deixar o teu comentário de qual foi o maior insight, deixar o teu like e até o próximo episódio.